tema de hoje: comunhão. Vivendo em comunhão. O que é ter comunhão? A própria palavra já se autoexplica. Comunhão é algo em comum. Comunidade é algo que as pessoas têm com unidade. Por isso vem essa palavra, comunidade, com unidade. Comunhão é muito importante. Seja em relacionamentos, seja em empresas, onde existam sócios ou onde existam funcionários. Comunhão é importante em todas as áreas da vida. É bom ter comunhão, é importante viver em comunhão. Quando a gente fala de comunhão na igreja em si é ultra necessário viver em comunhão. E a gente vê o inverso disso quando o maligno se manifesta. O inimigo de nossas almas é o que mais luta para que nós não vivamos em comunhão. O diabo luta diariamente para quebrar o nosso relacionamento, para afastar-nos uns dos outros, para destruir a comunhão que possa haver dentro da igreja, porque ele sabe, e todos os cristãos, ao menos que leem Bíblias, também sabem: igreja unida, igreja com comunhão, igreja que tem o mesmo objetivo, igreja que cresce, igreja que se fortalece, igreja que não passa necessidade, igreja que vive a bênção de Deus constantemente. Igreja que tem comunhão é a igreja que vai para frente. Por que muita igreja não vai para frente? Porque as pessoas não têm comunhão. Na igreja não deveria ser um lugar onde um fala mal do outro, onde um vê e ressalta mais os erros dos outros do que os seus próprios. Igreja é um lugar, como eu já disse aqui, que todo mundo que vem deveria entender: nós todos estamos no mesmo barco, porque a Bíblia diz que todos pecaram, exceto Jesus, todos pecaram. E por conta do nosso pecado, a gente está no mesmo barco. A Bíblia diz que todos que pecaram foram destituídos da glória de Deus. Então, se nós estamos hoje com o nome escrito no livro da vida, reconhecendo Jesus como Senhor e Salvador pessoal, se nós vivemos na presença do Senhor diariamente, então nós já deveríamos ter entendido o que é viver em comunhão. A gente já deveria ter plena consciência que temos um inimigo feroz, que luta para que a gente brigue, para que a gente viva separados. Diariamente nós enfrentamos lutas, dificuldades, e nessas lutas e dificuldades que nós enfrentamos, muitas vezes o inimigo quer nos afastar uns dos outros. Quando a gente fala de igreja, igreja foi algo instituído por Cristo. Já haviam antes de Cristo algumas sinagogas. Estas sinagogas, essas chamadas igrejas, as pessoas iam, mas era um local restrito, era um local em que só os judeus participavam. Estou falando de judeus em relação ao nosso Deus. É óbvio que existiam outros templos que eram construídos para mulheres, ou as chamadas deusas, e também para outros deuses. As pessoas cultuavam isso, assim como os judeus tinham o hábito de cultuar o nosso Deus. Ótimo, tinha essa sinagoga que eles se reuniam, mas era um lugar restrito. Não era qualquer um que podia entrar. Não era qualquer um que podia participar. E aí quando Jesus vem e bate de frente com essa religiosidade que havia na época, já que aqueles que estavam enfermos, doentes, os mais pobres, eles não tinham acesso a Deus por causa dessas pessoas. Então Jesus veio, Jesus trouxe o estilo de vida, Jesus mostrou algo de novo, e nessa sua mostra, nesses seus ensinamentos, na sua primeira pregação, o livro de Mateus relata ela direitinha,
Mateus capítulo 5, capítulo 6, capítulo 7, a palavra de Deus nos ensina os ensinamentos que Jesus trouxe. Jesus disse: olha, o reino dos céus é assim. Bem-aventurado é o que faz isso. Cuidado, a porta é estreita que leva para a salvação. Ou seja, ele trouxe vários ensinamentos. E dentro destes ensinamentos que ele trouxe, depois de 3 anos aproximadamente, ele foi preso. E antes de ser preso, ele instituiu esse momento de ceia. Como eu falei aqui de manhã, já falei outras vezes aqui na igreja, os discípulos de Jesus, eles não entenderam nada. Eles estavam ali participando. Jesus falou que eles iam participar da ceia. Havia uma comemoração naquela época da Páscoa, eles comemoravam a Páscoa, mas na cabeça daqueles homens e mulheres, Páscoa era aquela passagem do povo que saiu do Egito, anos antes, centenas de anos antes, eles saíram do Egito, Deus os livrou, eles saíram dali, da escravidão para a liberdade, e antes de saírem, veio uma ordem de Deus: passe um sangue de um animal, de um cordeiro, que não tenha defeitos, vocês vão matá-lo, tirar o sangue, passar nos umbrais das portas das suas casas. Quando o anjo da morte passar, ele vai passar direto quando ele ver esta marca. E isso aconteceu, e aí Faraó acabou liberando o povo, e o povo saiu, e você conhece o resto da história. Então eles comemoravam essa Páscoa, essa passagem da escravidão para a liberdade. Na cabeça dos discípulos de Jesus, eles eram judeus, na cabeça deles, Jesus falou: nós vamos comemorar a Páscoa. Eles: opa, vamos comemorar a Páscoa. Jesus deu algumas determinações. Eles foram num determinado local, numa casa que Jesus havia indicado, falaram com o dono da casa, ele cedeu o espaço, eles prepararam tudo. Jesus se reúne e Jesus fala para eles assim: o meu maior desejo até agora, eu não vi a hora de estar com vocês, de a gente se reunir, a gente partir o pão, da gente participar da Páscoa. Só que agora vai ser um pouco diferente do que vocês estão acostumados. E Jesus pega o pão, parte e diz: este é o meu corpo que será dado em favor de vocês. E na minha cabeça de humano, eu fico imaginando os discípulos olhando aquele pão, partindo um pedaço, e é para comer? Bom, vamos comer. Aí comeu. Jesus pega o cálice e fala: agora este é o cálice da nova aliança que eu tenho no meu sangue com vocês, façam isso em memória de mim. E aí eles pegaram o cálice e beberam, enfim. E aí a Bíblia diz que terminou aquele momento, já eram quase 10 da noite. Jesus foi para o monte orar, eles foram juntos. No começo da madrugada, os caras dormindo, Jesus orando. O texto diz que Jesus chegou a suar sangue, de tanta aflição que ele estava vivendo naquele momento. E lá para as 3 da manhã, 2, 3 da manhã, vieram os soldados. Judas trouxe os soldados, Judas o beijou, os soldados o prenderam, o levaram preso. Aí naquele instante os discípulos se dispersaram. E nessa dispersão que eles tiveram, apenas Pedro acompanhou de longe. E é interessante que a história, o texto nos mostra que eles levaram Jesus para um lugar e bateram nele. Levaram Jesus para um outro lugar e aí castigaram muito ele, com chicotadas, com uma coroa de espinhos, o despiram, aquela desonra de deixá-lo nu, de bater nele, de dar chicotadas nas suas costas, as chicotadas que haviam naquela época, os chamados tríbulos, né, de tribulação, aquela tribulação que ele passou, esses tríbulos, que era um chicote com uma parte de tipo uma corda, e na ponta tinha um pedaço de osso bem pontudo. Então quando eles batiam, aquilo incrustava nas costas, pegava nas costas e arrancava pedaços de carne. Essa é a história paralela da Bíblia.
Além disso, colocam uma coroa de espinhos na sua cabeça. Já que você é rei, vou te dar uma coroa. E colocaram de espinhos e bateram para que ela realmente entrasse na cabeça. E depois o levaram para um outro lugar e lá ele foi objeto de escárnio. E aí ele é obrigado a levar a cruz para onde ia ser crucificado. Naquela época, a morte de cruz era a maior desonra que havia. Só bandidos eram crucificados. Bandidos, assassinos cruéis, essas pessoas elas eram crucificadas. E Jesus, que não fez nada, ele foi levado para ser crucificado. E o texto diz que quando Jesus entregou o seu espírito, nessa ele já teve sede, em vez de água deram vinagre, para ver se ele estava morto mesmo. Quando ele entregou o seu espírito, furaram no lado. E naquela furação que foi feita aqui, com uma lança, jorrou sangue, jorrou água, enfim. E o levaram para sepultar. E ele ficou sexta, final da tarde, sábado, o dia todo. E no domingo, já pelas primeiras horas da manhã, o texto diz que ele ressuscitou. E quando ele ressuscitou, a primeira coisa que ele fez foi buscar os seus discípulos. E eu imagino que aí os discípulos entenderam. Agora eu entendi que esse pedaço de pão aqui representa o corpo dele. Ele deu a vida dele por resgate da minha vida. Agora eu entendi por que ele falou que é uma nova passagem, uma nova Páscoa, uma nova aliança. Porque agora eu não sou mais escravo do Egito, eu era escravo do pecado. E agora eu saí da escravidão do pecado para a liberdade que existe em Cristo Jesus. Os discípulos começaram a entender isso, começaram a vivenciar isso. E o texto diz que Jesus ficou aqui pelo menos 40 dias. E depois de 40 dias ele voltou aos céus. E o texto também diz que os discípulos estavam olhando Jesus subindo aos céus e apareceram anjos e disseram: o que vocês estão olhando? Nós estamos olhando Jesus ir para o céu. Ele falou: pois é, da mesma forma que ele está indo, ele vai voltar para buscar a sua igreja. E o texto então diz no livro de Atos que da festa de Pentecostes, existe uma explicação para este nome. E nesta festa eles estavam reunidos num lugar. Já havia pelo menos 120 pessoas ali reunidas. E eles passaram dias orando, buscando a Deus. Porque Jesus tinha falado: vocês vão ser revestidos. Então aguarde porque vocês vão ser revestidos. E eles ficaram orando, buscando. Aquela primeira igreja ali com 120 pessoas aproximadamente. E de repente, quase nos últimos dias daquele momento de festa, o texto diz que veio um vento impetuoso, forte, que entrou naquela casa e encheu a vida deles. Eles ficaram cheios do Espírito, ficaram tão cheios do Espírito, que o Espírito Santo os capacitou a falar em línguas para eles até estranhas. Porque se você ler o texto de Atos capítulo 2, você vai ver que aqueles homens, eles começaram a falar, a profetizar, a falar de Jesus, a falar do que representava ter Jesus, na língua de várias pessoas, porque vinham pessoas de várias tribos, de várias regiões, às vezes até de alguns países próximos que haviam na época. Eles vinham para participar dessa festa de Pentecostes, judeus que moravam em outros lugares, e pessoas que haviam se convertido ao judaísmo, elas vinham para comemorar a festa. E aí eles estão indo embora. O texto diz que eles, passando por esta casa, por este lugar, eles começaram a ouvir pessoas falando na linguagem deles. É como, por exemplo, um grupo de americanos está aqui, eu não sei falar o inglês, de repente o Espírito Santo me capacita e eu começo a falar as boas novas do Evangelho para eles no inglês, e eles entendem, eles ficam maravilhados. O texto diz que foi isso que aconteceu. E aí aquela pequena igreja que estava reunida, cheia do Espírito Santo, eles começam a viver uma manifestação poderosa de Deus, eles começam a viver uma experiência que eles nunca tinham vivido nas suas vidas. E esta experiência trouxe para o coração de Pedro, Deus através de Cristo, claro, Cristo Jesus já havia tratado a vida de Pedro.
Pedro, que era aquele cara que tomava decisões precipitadas, falava sem pensar, ele começou a ter mais consciência, mais entendimento, mais experiências com Deus, mais cheio, mais capacitado. Ele se colocou na frente, Pedro, Tiago, João, aqueles homens que eles estavam à frente dos outros apóstolos, eles se reuniram e eles começaram a tratar. E aí Pedro, nessa campanha, ou nesse momento que estavam passando as outras pessoas, e elas ouvem falar de Jesus na sua língua e tal, muita gente se aglomera, inclusive muitos judeus. Aí o apóstolo Pedro, cheio do Espírito Santo, ele vai e fala: se vocês precisam se converter, vocês precisam deixar o seu mau caminho, vocês inclusive mataram aquele que Deus mandou para salvar o mundo, vocês têm que se arrepender disso. Vocês jamais poderiam ter feito isso, porque aquele que Deus levantou para trazer salvação, ele veio e trouxe salvação, ele ressuscitou, ele está vivo e agora ele vive para sempre, inclusive nos nossos corações. O texto diz que eles olharam um para os outros e ficaram assim preocupados. Quero ler com você, você que trouxe a Bíblia, o livro de Atos, capítulo 2. Atos capítulo 2, se houver alguém sem Bíblia do teu lado, por favor, reparta com ele a leitura. Glória a Deus, aleluia. Versículo 36 de Atos 2. O apóstolo Pedro, ele disse: portanto, que todo Israel fique certo disto: este Jesus, a quem vocês crucificaram, Deus o fez Senhor e Cristo. Versículo 37, quando ouviram isso, ficaram aflitos em seu coração, e perguntaram a Pedro e aos outros apóstolos: irmãos, o que faremos? Versículo 38, Pedro respondeu: arrependam-se, e cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos seus pecados, e receberão o dom do Espírito Santo. Versículo 39, Pedro ainda diz: pois a promessa é para vocês, para os seus filhos e para todos os que estão longe, para todos quantos o Senhor, o nosso Deus, chamar. Aleluia. Pausa aí, fala para a pessoa que está do seu lado, inclusive eu e você, viu? Deus chamou a gente para estar aqui hoje. Versículo 40, Pedro, com muitas outras palavras, os advertia e insistia com eles: salvem-se desta geração corrompida. Versículo 41, os que aceitaram a mensagem foram batizados, e naquele dia houve um acréscimo de cerca de 3.000 pessoas. Versículo 42, a Bíblia relata a comunhão então dos cristãos. Como é que eles viviam? Primeira igreja. Bom, eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão. Se dedicavam ao partir do pão e às orações. Versículo 43, todos estavam cheios de temor, e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. 44, os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum. Versículo 45, vendendo suas propriedades e bens, distribuíam a cada um conforme a sua necessidade. Versículo 46, todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo, partiam o pão em suas casas, e juntos participavam das refeições, com alegria e sinceridade de coração. 47, louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo. E o Senhor, termina o texto, lhes acrescentava diariamente os que iam sendo salvos. Como eu disse aqui de manhã, algumas coisas me chamam a atenção nesse texto.
Primeiro que eles perseveravam na doutrina dos apóstolos. Tudo que os apóstolos ensinavam, eles faziam. Ontem à noite tivemos uma reunião com obreiros aqui, pessoas que trabalham na igreja. Esteve conosco o pastor Valdinei. Se tudo correr bem, em junho vai estar aqui até com o seminário de honra que ele tem, que é maravilhoso. E ele falou um pouco sobre isso ontem. Ele citou Jesus. Jesus, quando foi, antes de morrer, estava pregando, quando ele foi para a sua terra natal. Chegando lá na sua terra natal, o texto diz que as pessoas olhavam para ele, e quem o conhecia disse assim: quem que é esse Jesus? Isso aí não é o filho de José, de Maria? A gente conhece os irmãos, as irmãs dele. E que esse cara está falando de Deus aí? A gente conhece ele. E o texto diz que Jesus não podia fazer milagres extraordinários naquela cidade, na própria cidade, porque as pessoas o desonraram e não acreditavam nele. E aí o pastor Valdinei disse: às vezes nas igrejas os milagres não acontecem porque as pessoas desacreditam por conhecerem o pastor e a liderança. As pessoas não acreditam muito, então parece que as coisas não acontecem. E ele deu até uma explicação legal sobre isso aqui ontem. Quando a gente está aqui falando, creia, Deus está falando através da gente. Aqui a gente preza pela palavra, aqui a gente não fica inventando, olha, Deus está me mostrando, Deus vai te dar uma chave. Não, aqui a gente prega a palavra, a gente ensina a palavra. E quando você persevera nessa palavra, quando você toma ela para si e pratica, algumas coisas tremendas começam a acontecer na tua vida. Por isso que muitos crentes não são abençoados, porque eles não entenderam o que é ter comunhão. Viver em comunhão é ouvir a palavra e não ficar assim: o que esse pastor está falando aí, não concordo muito não, viu? Concordo muito não, porque eu tenho uma outra vertente. Irmão, concordando ou não, é o que está escrito na Bíblia. E eu já falei aqui outras vezes e digo: se você não concorda com as coisas que se fala aqui, com a Bíblia que nós ensinamos, não tem problema. Mas não fica pelos corredores, não fica na tua casa, não fica para as pessoas: eu vou naquela igreja lá porque não tem outra opção, sabe? Ou então eu vou naquela igreja porque tem ar-condicionado, porque no calor é uma bênção lá. Então eu vou naquela igreja porque tem estacionamento. Amém, pode vir pelo ar-condicionado, pelo estacionamento, mas não venha para falar mal, porque esse talvez seja o maior problema das igrejas hoje. As pessoas vêm, mas elas não estão unidas, elas não têm esse pensamento, esse desejo de viver em comunhão. Muita gente fala mal do outro, olha para o outro. Eu citei aqui de manhã sobre algo que o pastor falou aqui, de honrar inclusive quem canta, quem toca. Quem canta e toca aqui devia ser honrado. E não olhar e falar assim: fulano lá, o cara deu uma desafinada, o outro deu uma errada. Não. Eu devia olhar e falar assim: graças a Deus que a gente tem gente que se dedica. A minha esposa me falou de manhã indo para casa, lembrou, bem lembrado. Você que tem filho pequeno, lá na escolinha, você devia honrar a professora lá, viu? Você devia honrar, porque você sabe que tem uns filhos, não é o teu caso, né? O teu filho é uma benção, mas tem uns filhos por aí que são terroristas, né? O teu filho não, porque ele sempre vai ser uma benção, né? Só o filho do irmão, da irmã lá que é terrorista. Mas ainda assim tem uns terroristas. E a professora, ela chega aqui de manhã com todo amor, prepara o material, os professores, né, também preparam o material, oram, vão lá, trata bem as crianças, porque se não tratar o pai depois vai reclamar, né? Mudou-se isso no mundo, né? Hoje o mundo está bem diferente, né? Antigamente o pai ia na escola, ouvia uma dura do professor, chegava em casa, chegava o aço no menino, na menina, e a criança mudava, né? Hoje o professor vai falar para o pai: o que você está pensando? Você está falando com quem? Do meu filho, o meu amado, querido, né? Enfim, mas a gente devia honrar as professoras.
Porque ficar sentado na cadeira é fácil, é legal. Todo mundo quer ficar sentado, ouvindo a palavra, louvando a Deus. Agora esses irmãos que fazem, que dão aula, pessoas que estão intercedendo, pessoas que estão cantando, tocando, pessoas que estão servindo aí, levando água, buscando isso, fazendo aquilo, estão fazendo isso voluntariamente. E sabe por que fazem isso? Porque tiveram um chamado do Senhor e honraram o chamado do Senhor. Tem muita gente que Deus chamou e ele desonrou, ele largou o ministério, largou o seu chamado, o seu talento. E a gente devia honrar essas pessoas, como Cristo sempre foi honrado em outros lugares. Mas na sua casa, na sua terra, na verdade, ele passou maus bocados. E Jesus ensinou para os seus discípulos. E quando os seus discípulos entenderam isso, eles foram. E a igreja cresceu. E você sabe, quando tem uma aglomeração grande de pessoas, aumentam os problemas. Mas o que me chama a atenção na igreja de Atos é que eles viviam essa koinonia. Essa palavra koinonia quer dizer comunhão. Eles tinham tudo em comum. O texto diz que eles perseveravam no ensino que se era feito, na palavra que saía da boca dos apóstolos. Eles acreditavam e viviam aquilo, e Deus abençoava. Eles partiam o pão, eles repartiam as coisas que eles tinham, eles viviam, o texto diz, orando. E você sabe que oração, culto de oração em igreja é o culto mais mirrado que tem. Se fosse um culto de empresários, se fosse um culto de profecias e tal, a igreja lota, porque o povo quer saber o futuro. Ai, aquela irmã, aquele irmão tem o dom de revelação, e às vezes senta na cadeira e fica até assim, nem se mexe, fica até dá uma olhadinha para ver se o pregador olha para ele e Deus revela, né? Ele quer saber o futuro. Meu irmão, o teu futuro está garantido, é só você crer na Bíblia, crer no Senhor Jesus e prospere. Agora, culto de oração, oração, chega lá, canta lá 2 hinos, aí o pastor lá, o obreiro dá uma palavra, aí a gente fica orando meia hora, 40 minutos, aí tem uns caras que oram alto ainda, até atrapalha. Mas esses aqui, eles perseveravam na oração, oravam juntos. E quanto mais eles oravam, mais Deus ia abrindo portas, mais Deus capacitava, mais Deus acrescentava. Uma outra coisa que me chama a atenção desse texto é que eles eram cheios de temor. Eles não gastavam tempo falando mal, porque quem fala mal devia tomar cuidado. Porque a Bíblia diz: seja tardio no teu falar. A Bíblia também ensina que Deus odeia a 7ª coisa que está relacionada em Provérbios. 6 coisas Deus não gosta, a 7ª ele odeia. Qual é a 7ª? Aquele que semeia contenda entre irmãos, aquele que vive falando mal dos outros. Sabe, aqui não tem isso, né? Só estou falando das outras igrejas, né? Aquele pessoal que às vezes vai no banheiro, aí ele encontra uma irmã e fica lá: ô irmão, tudo bem? E aí, como é que tá? Você não sabe, lembra daquela irmã lá? Lembro, a irmã lá, meu irmão pegou. Não, porque sabia, aquilo ali não tinha jeito mesmo, aquilo ali é só o sangue de Cristo. E o culto rolando. Eu já falei aqui, se fosse comigo, e isso não acontece comigo, né? Algumas pessoas até me perguntaram: o senhor ficou sabendo? Não fiquei sabendo, porque eu não venho para mim. Porque se vier para mim, a primeira coisa que eu vou falar é o seguinte: você ficou sabendo? Então vamos orar por essa pessoa e vamos deixar um negócio aqui. Essa deveria ser a nossa atitude. E esse povo, eles oravam pelos outros. Eles tinham tudo em comum, eles se reuniam em cultos. Talvez você diga assim: pastor, eu já falei sobre isso aqui, citei de novo de manhã hoje. Você fala assim: pastor, mas hoje a gente trabalha muito, hoje tem uma correria, hoje tem falta de tempo. Eu sei, tem muita gente que usa essa desculpa, né? Falta de tempo, trabalha muito e tal. Meu amigo, quando você quer, você arruma. Quando você quer, você arruma. Você está afim de uma mina, você arruma tempo, seja de madrugada. Você está sem dinheiro, você arruma dinheiro para comprar uma rosa para levar para a menina. Pelo menos era assim antigamente, né? Hoje só no WhatsApp. Enfim, antigamente, se você quiser, você se virava. Agora, como é para Deus? Hoje não dá porque está chovendo. Está meio frio hoje o tempo. Eu acho que eu não vou. Eu estou meio triste, eu não vou hoje.
e deixa de ser abençoado e deixa de ser uma bênção. Que quanto mais gente tiver aqui, quanto mais a gente orar, mais Deus vai agir, mais Deus vai fazer. Citei aqui 3 semanas atrás. A gente fala assim, irmãos, vamos ficar em pé, vamos orar. Vamos orar. Vamos orar pelos enfermos. Citei até o nosso irmão presbítero Jackson de manhã. Jackson, quando ele vai orar por pessoas enfermas, ele... aleluia, irmão! O bicho fica até suado. Amém, é o jeito dele. Mas enquanto isso tem gente assim, é bem assim, Deus. Aleluia. O que a gente devia fazer? Segurar na mão do irmão e falar, é verdade, Deus. Em nome de Jesus, Pai, cura aquele irmão, cura aquela irmã, manifesta o teu poder, Deus, em nome de Jesus. Era para a pessoa que está do nosso lado sentir os trancos assim, que até de repente nos trancos ele pega no tranco também e ora, né? Enfim, deveria ser meio assim. Mas não, a gente vai orar, a gente ora e ora, orar com alegria, com sinceridade de coração. O texto diz que eles louvavam a Deus. Por isso que muita coisa não acontece na igreja. E o texto diz que tudo que eles faziam, adoravam ao Senhor. Eu já falei sobre adoração aqui. Hoje em dia tem um estilo, né, de música que atribui a isso adoração, mas hoje em dia as músicas é tudo eu. É mais o eu, o ego. Mas ainda existem canções boas que atribuem a Deus a sua grandeza, o seu poder, a sua misericórdia. E quando a gente canta, a gente adora. E como é que eu adoro? Eu esqueço de tudo que eu estou vivendo. Pastor, mas eu cheguei aqui cheio de problemas. O problema ficou lá, na porta. E se você participar do culto com muita fé e comunhão, aqueles problemas lá, os anjos vão levar tudo embora. A questão é que as pessoas chegam na igreja, deixam os problemas do lado de fora, vem e fala, cumprimenta, acaba o culto, ele pega os problemas de volta. Vou voltar para a minha vida. Não era para ser assim. Por isso que a Bíblia diz, orai uns pelos outros. Por isso que a Bíblia ensina, tenha comunhão uns com os outros. Por isso que a Bíblia ensina, sejam juntos. Que quando a igreja chega e adora assim, fala, Senhor, estou aqui, vai cantar, te louvarei, não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus. Eu estou expressando, é igual você estar no estádio você vai lá e, gol do Corinthians, gol do Palmeiras, gol, e abraça, e aí gol, aí acaba o jogo, e aí vai para casa sem dinheiro, na chuva, e só porque o time fez um gol. É assim ou eu estou falando bobagem aqui? Se bem que eu nunca fui ao estádio, eu vejo pela televisão, né? Mas eu nunca vi o cara no estádio assim, gol. Gol. É assim no estádio? Mas na igreja não. Na igreja é te louvarei, não importam as circunstâncias. Nossa, já é 7h27, meu Deus. Para que cantar tanta música? Perde a oportunidade. Porque Deus está aqui. A gente tem a oportunidade de apresentar o melhor que nós podemos. Como disse o pastor Valdinei, a criança faria isso. Você dá uma barra de ouro para ela e depois mostra uma barra de chocolate. A criança vai olhar a barra de chocolate e fala assim, eu quero chocolate. Vai trocar o ouro pelo chocolate. E é o que muita gente faz hoje. Deus te deu uma vida, te perdoou, te salvou, te chamou, te capacitou, e aí você vê um chocolatezinho, você sai correndo por causa do chocolate e deixa tudo aquilo que Deus te deu. Por isso que tem quase 20 milhões de desviados no Brasil. Porque as pessoas não sabem o que tem nas mãos.
E nós temos a palavra de vitória, vinda de Deus nas nossas vidas. O que falta para nós é a gente entender isso, é a gente viver isso, é a gente praticar isso. E isso só vem quando tem comunhão. Quando existe comunhão na igreja, quando existe unidade na igreja, Deus age. Só de você cantar, o poder de Deus já se manifesta e vidas são curadas. Entenda o que eu vou te falar aqui em nome de Jesus. Não era nem para a gente ficar orando. A gente devia orar pelos que estão enfermos e ficar em casa. Porque quem está na igreja, se a igreja estiver unida para o culto, porque o culto é para Deus, né, irmãos? Então, se a gente está em comunhão e cultua Deus, não tem tempo para ver quem está cantando, que roupa que está usando, quem que sentou do lado. Se a gente pegar na mão e falar assim, vamos cultuar a Deus, só cantar aqui, adorar a Deus, Deus já manifesta e as pessoas que estão doentes aqui são curadas. Escuta o que eu estou te falando. Só de cantar. Quando a gente ora para os outros, essa oração já sai daqui, já vai alcançar as pessoas onde elas estão. Aí você fala, por que não acontece isso hoje, pastor, como era antigamente? Porque hoje as pessoas vão para a igreja e é muito formal. Tem uma forma, na verdade tem uma fórmula hoje. A pessoa quer chegar na igreja e quer sempre ter algo de novo, tem que ter algo de novo. Ai meu Deus, tem que ter. E esses grandes coaches que tem por aí, pastores coaches que tem por aí, que tem milhões de seguidores, um deles inclusive, eu já ouvi falar muito, e muita gente é seguidor, não quero citar nomes aqui, mas a maioria deles não é pastor de igreja. Ele gosta de pastorear as ovelhas que os outros ganham, mas ele não é pastor de igreja, porque se ele fosse pastor de igreja, eu duvido que ele falaria o que ele fala, porque teoria é fácil falar. Quero ver viver a igreja, como aconteceu na época dos apóstolos. Você acha que aquela igreja não teve problemas? Pedro pregou 3.000 pessoas, você chegar, irmão, já pensou, você tem 120, 130, 200 pessoas, de repente chega a 3.000. Aí essas pessoas gostam tanto e Deus vai acrescentando, porque eles têm um estilo de vida, de igreja comum, eles têm tudo em comum, e a igreja vai crescendo, Deus vai acrescentando, Deus vai mandando pessoas, e as pessoas vão se chegando, aí começam a surgir os problemas. Por exemplo, quais eram os problemas daquela época? Algumas pessoas que eram de outros vilarejos que vieram para a igreja, elas começaram a falar, pô, você vê Pedrão aí, né? Era aquele cara próximo e tal. Agora tem tanta gente e a gente não é mais atendida como era atendida antigamente. Poxa, que pode. Aí Pedro reúne os outros apóstolos, eles começam a separar pessoas, consagram essas pessoas para servir, para fazer visita, para atender as viúvas, para atender os necessitados, e eles continuam servindo ao Senhor, estudando a palavra, para pregar uma palavra abençoada a cada culto que tivesse. E o texto diz também em Atos capítulo 4, que uma vez alguns deles disseram o seguinte, escuta, vamos nos ajudar mutuamente, vamos, nós vivemos em comunhão, vamos fazer algo de diferente, de novo. Aí alguns venderam propriedades que tinham, vinham, traziam, colocava o dinheiro ao pé dos apóstolos, e aí os apóstolos pegavam e repartiam conforme a necessidade das pessoas, e a Bíblia diz que eles não tinham necessidade por causa disso, por causa dessa atitude. E eu falei aqui de manhã, às vezes a gente está preocupado, Senhor, tem misericórdia das pessoas lá na China, por causa do coronavírus, lá na Itália, né? Aqui no Brasil aconteceu um negócio extraordinário, num dia não tinha ninguém, outro dia tinha 87 pessoas, então cuidado com as informações que a imprensa dá. Aí a gente fica preocupado e tal. E do nosso lado, tem gente passando necessidade, tem gente passando fome, tem gente precisando de Jesus. Às vezes na mesma igreja. E a gente precisa mudar isso. A Bíblia diz, meus irmãos, que nós não fomos obrigados a estar aqui. Nós fomos chamados por Deus, porque Deus tem um plano, um propósito para mim, para você, para todos nós. Como tinham para aquelas pessoas. O texto diz que essa igreja cresceu, e aí eles começaram a vender, começaram a repartir, só que um casal no meio da igreja, vou citar um exemplo aqui, eles tinham 2 casas, aí eles falaram, vamos vender uma casa, nós vamos vender o seguinte, a gente não sabe o dia de amanhã,
Vamos pegar uma casa, vale 400 paus a casa. Vamos vender e vamos falar que a gente vendeu por 200 e vamos guardar 200. Em nenhuma citação você vê a Bíblia dizendo o seguinte: eles foram obrigados a vender suas propriedades e repartir. Não, isso partiu deles. Mas no meio de igreja sempre tem aqueles que ficam assim: e nós já pensou? Os caras sabem que a gente tem 2 casas, a gente não der nada, né? Se a gente não der nada, como é que vai fazer? E aí? Bom, vamos fazer o seguinte: venderam a casa, 200 mil guardaram, falando valores aleatórios, claro. 200 mil levaram para a igreja. Primeiro vai o marido, aquela cara lavada, né? Hipócrita, chega lá e fala assim: ô seu Pedro, tudo bem, apóstolo? Tudo bem? Trouxe aqui, ó, essa oferta, tá? 200 mil reais, tá? Vendi a casa lá para ajudar o pessoal. Aí Pedro olha para ele e fala assim: escuta, Ananias, por que você está mentindo? Você não vendeu a propriedade por esse valor. Você não precisava mentir. Outra coisa, você não está mentindo para mim, você mentiu para o Espírito. E o texto diz que imediatamente aquele cara, puf, morreu. Aí algumas pessoas vieram, tiraram ele. Já imagina, em pleno culto, acontece isso. E aí ficou aquele temor. E Pedro deve ter falado: irmãos, ninguém foi obrigado a fazer isso, mas quando você for fazer, não minta. Se não quiser dar, não dê, você não é obrigado. Mas não venha fazer esse papel idiota aqui, hipócrita aqui na frente. E aí diz que levaram o cara, não deu 5 minutos, vem a mulher do cara, imagina a cara lavada também. Seu Pedro, o meu marido estava por aí, mas ele trouxe oferta lá, a gente vendeu a casa, né? Por quanto vocês venderam? Nós vendemos por 200 mil. Mentirosa você também, hein? Os caras que levaram o teu marido estão chegando, vão levar você também. Pluf, a mulher morreu. Aí houve um grande temor. Por quê? Porque igreja não é brincadeira. Igreja é coisa séria. Quando nós nos reunimos, Deus está presente. Amém, queridos? Quando a gente tem comunhão, algo em comum, eu vou encerrar com o que eu comecei. A gente entende o seguinte: nós estamos todos no mesmo barco. Todo mundo pecou. Mas a graça de Deus, através de Cristo Jesus, nos alcançou. O sangue de Cristo nos purificou de todo pecado. E a gente pode se aproximar de Deus. E não adianta eu me aproximar de Deus e falar assim: esse irmão aqui, pecador. Senhor, eu não sou que nem ela, viu? Porque ela é peca. Eu não, Senhor, eu dou o dízimo. Eu dou as ofertas. Eu venho no culto. Eu trago a Bíblia. E Jesus falou que tinha um outro lado dele, com a cabeça baixa, não tinha nem a coragem de levantar. Senhor, tem misericórdia de mim. Aí Jesus falou: qual dos dois foi para casa justificado? Aquele que se humilhou. Nós não somos melhores uns que os outros. Todos nós pecamos. Mas a graça de Deus, através de Cristo, nos alcançou. E a gente pode hoje estar reunido aqui para lembrar do sacrifício dele na cruz do Calvário. Quando pegar um pedaço de pão, não é só mais um pedaço de pão, não é só mais uma ceia, é a ceia. Por quê? Porque eu volto a me lembrar que Jesus morreu na cruz por mim. Para quê? Para que eu vivesse unido, para que eu vivesse em comunhão, para que eu pudesse trabalhar na obra, me dispor à obra, fazer a obra de Deus. Porque lá atrás aqueles caras deram a vida, e outros foram alcançados e deram a vida, e outros foram alcançados e deram a vida, e outros, e outros, e outros, até chegar em 2019, 2020, e muitos aqui serem alcançados neste último século, século 21, e aí a gente chega, se reúne como igreja, e para quê? Eu vou só cultuar a Deus, acabou o culto, não vejo a hora de ir embora. A gente tem que ir além disso. E nós podemos ir além disso. Deus quer usar a tua vida. Deus quer te capacitar para ganhar outras. Mas depende da gente. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e sempre. O apóstolo Paulo, eu quero encerrar com esses textos. A igreja de Roma
Ele escreveu Romanos 15, versículo 5. O Deus que concede perseverança e ânimo, dê a vocês um espírito de unidade segundo Cristo Jesus. Para quê? Versículo 6 explica: para que com um só coração e uma só voz, vocês glorifiquem ao Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Para que Deus está aqui? Por que Deus está aqui? Ah, meu irmão, Deus está aqui porque Ele me ama, Ele te ama. Aliás, lembra até a pessoa que está do seu lado e fala assim: meu irmão, Deus te ama muito, viu? Deus te ama muito. A misericórdia dele, como a gente estudou quinta passada, se renovou essa manhã. É por isso que a gente está vivo. Para a igreja de Filipenses, no capítulo 2, versículo 1, Paulo escreveu: se por estarmos em Cristo nós temos alguma motivação, alguma exortação de amor, alguma comunhão no Espírito, alguma profunda afeição e compaixão, versículo 2, completem a minha alegria, tendo o mesmo modo de pensar, o mesmo amor, um só Espírito e uma só atitude. Igreja unida, igreja que ora junto, igreja que trabalha junto, igreja que faz a obra de Deus junto. Deus abençoa, Deus acrescenta, Deus capacita, Deus traz a bênção que vem dos céus, do trono dele para a igreja. A igreja vai embora depois do culto abençoada, feliz, pisando nas nuvens. Por quê? Porque aonde tem comunhão, aonde tem unidade, Deus se manifesta. Amém, irmãos? Poxa, então Deus está aqui e não se manifesta? Não se manifesta porque nós muitas vezes não cremos. Agora, se a gente pensar igual, viver igual, fazer as coisas com comunhão, Deus vai se manifestar com muito mais poder aqui neste lugar. E olha que Deus tem se manifestado aqui, tem feito milagres aqui, viu? A igreja de Éfeso, os Efésios capítulo 4, versículo 3, Paulo escreveu: façam todo o esforço para conservar a unidade do Espírito, pelo vínculo da paz. Para eu ter unidade, eu tenho que me esforçar. Porque você sabe, e eu já falei e cito, repito, o diabo luta para que a gente seja desunido. A Bíblia diz que o inimigo lança até dardos inflamados para acertar minha mente e olhar para aquele irmão e falar: ih, aquele irmão lá, ih, aquela irmã lá. Mas se a gente deixar isso de lado e entender: opa, todo mundo está no mesmo barco, todo mundo está debaixo da mesma graça. O mesmo sangue que purificou a minha vida, purifica a vida daquele irmão, daquela irmã, se ele crer, se ele se colocar na presença do Senhor. Amém, irmãos? Amém. Jesus orou por mim e por você. No texto de João capítulo 17, versículo 20, ele tinha orado já pelos seus discípulos, ele tinha orado por aqueles que estavam ali além dos discípulos. E no versículo 20 ele disse: a minha oração não é apenas por eles, eu rogo também por aqueles que crerão em mim, por meio da mensagem deles. Tem alguém aqui que crê em Jesus? Amém. Foi por causa da mensagem desses apóstolos que começaram aquela igreja. Jesus Cristo ordenou-os, que foi indo e chegou até nós. Então, por meio da mensagem deles, a gente entende o seguinte. Versículo 21, todos serão um. Pai, como tu estás em mim e eu em ti, que eles também estejam em nós. Para quê? Ora, porque o mundo creia que tu me enviaste. Versículo 22, dei-lhes a glória que me deste, para que eles sejam um, assim como nós somos um. Versículo 23, eu neles e tu em mim, que eles sejam levados à plena unidade. Para quê? Para que o mundo saiba que o Senhor me enviou e os amaste como igualmente me amaste. Ou seja, Jesus orou por mim e você falando: Pai, que eles possam viver assim, unidos, koinonia, comunhão. Porque quando eles viverem assim, o poder do Senhor Deus vai se manifestar. E o mundo vai olhar, vai falar assim: poxa, tem algo de diferente na vida daquela pessoa. Não é o carro,
não é o trabalho, não é o dinheiro, não é a posição social, é a presença de Jesus, do seu Espírito na vida. Se a gente conseguir isso, essa igreja aqui no final do ano a gente vai precisar de um lugar maior, porque as pessoas vão chegar aqui, as pessoas vão receber Jesus. Da minha família, da tua família, eu profetizo em nome de Jesus. Os meus amigos, os teus amigos, em nome do Senhor Jesus. E você vai ver que em vez de 2 cultos, quem sabe a gente tenha 3, 4, ou até Deus nos dê um lugar maior. Porque quando a igreja vive unida, com comunhão, quando a igreja entende isso, o negócio flui. E a boa notícia é que esse Deus está aqui conosco mais uma vez. Fecha os teus olhos por um instante.